Boa noite, queridos. A paz de Deus. Mais uma vez estamos aqui gravando a nossa mensagem para que a gente possa respeitar as recomendações dos nossos governantes, porque nós estamos passando pelo momento mais difícil desde o início da pandemia. Peço que os irmãos não esqueçam de orar, não esqueçam de pedir pelos enfermos, pelas pessoas que estão à espera de um leito de UTI, pelas famílias que estão enlutadas por suas perdas. Peço que a gente possa estar orando por essas famílias, tá bom? Bom, durante esses próximos 4 domingos, contando com hoje, a gente vai fazer uma série de mensagens falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos começar hoje falando sobre um dos ofícios de Jesus e falar sobre mais 2 ofícios e finalizar no dia 4 de abril, que é o dia da Páscoa, falando sobre a forma como ele se entregou como um cordeiro para nos resgatar do pecado, tá bom? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias para o livro a carta, na verdade, aos Hebreus, no capítulo 1. Hebreus 1, vamos ler os 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus. Diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pedimos que o Senhor esteja com as pessoas que estão sofrendo, Pai, com esse vírus, as pessoas que estão sofrendo por alguma enfermidade. Pedimos, Pai, que o Senhor visite cada uma delas, Pai. Traz cura, traz libertação, traz cura espiritual, cura física, Senhor. Nós pedimos pela vida de cada um deles. Pedimos, Pai, que onde falta ar, que o Senhor possa soprar, Pai, o seu vento, para que essas pessoas possam respirar, Pai. Assim como o Senhor fez com Adão, dando vida, Pai, dando vida à humanidade, nós pedimos que o Senhor também sopre a sua vida, Pai, na vida dessas pessoas que estão sem ar. Cuida dos nossos governantes, Pai, dá sabedoria a eles, para que a gente possa vencer o mais rápido possível esse vírus, Pai. Pedimos por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um deles, Pai, e também dos seus familiares. Oramos, Pai, agradecidos porque sabemos que o Senhor vai fazer grandes coisas no meio do Teu povo. Em nome de Jesus que nós pedimos, Pai, que o Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa entender a Sua palavra. Não somente compreendê-la, Pai, mas também colocá-la em prática, para que isso não seja um mero exercício de estudo, de algo intelectual, mas que possa trazer prática às nossas vidas e que isso nos faça pessoas diferentes, cristãos diferentes. Nós louvamos o Teu nome sabendo que o Senhor tem feito muitas coisas por nós. E em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Bom, o primeiro ofício que a gente quer falar sobre, na verdade, a carta aos Hebreus, ela foi escrita a uma terceira geração de crentes. Como o próprio nome diz, foi escrita uma terceira geração de hebreus. Nós estamos falando, quando nós falamos de gerações, são as seguintes. A primeira geração de cristãos são as pessoas que ouviram do próprio Jesus Cristo, que ouviram dos próprios apóstolos a verdade do Evangelho. Muitas dessas pessoas eram judeus, eram pessoas que viviam em Jerusalém, na Judéia. E essas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho e elas creram. Essa é a primeira geração de cristãos, quando a gente pensa dessa forma. A segunda geração
de cristãos é uma geração que ouviu dessa primeira, agora já é uma geração mais um pouco mesclada, né? Nem só judeus, mas agora também gentios têm ouvido da palavra de Deus, os gentios têm se convertido, e essa é a segunda geração de cristãos. A terceira geração, e aí é um pouco mais geral, é uma geração que já não tem mais os apóstolos, não tem muitas referências que viram o que aconteceu presencialmente, mas é uma terceira geração que ouviu dos gentios que foram evangelizados por Paulo, por Pedro, ouviu desses gentios e também creram na verdade no evangelho. Essa terceira geração ela é formada por judeus, formada por gentios e pessoas de todas as classes e estirpes sociais. Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós estamos falando de uma terceira geração de cristãos e uma terceira geração de cristãos judeus. E essa carta foi escrita com o intuito de mostrar para esses cristãos que a fé que nós cremos, ela é muito superior à fé que os judeus tinham antigamente. O que quero dizer com isso? Veja só, no Antigo Testamento haviam várias simbologias de cordeiros, de aves, vários tipos de holocaustos feitos para que de alguma forma essas pessoas alcançassem o favor de Deus, alcançassem a misericórdia divina. Então nós temos o caso do bode expiatório, nós temos o caso do cordeiro que era imolado para propiciação dos pecados. Então nós temos várias nuances, nós podemos ver isso no livro de Levítico principalmente, que são as formas como o sacerdote deveria lidar com esses sacrifícios, com esses holocaustos. Então o Antigo Testamento é cheio dessas coisas, cheio das simbologias. E quando nós chegamos no Novo Testamento e tem um evangelho que é pregado pelas pessoas, um evangelho que é trazido por Jesus e um evangelho que é pregado pelos seus apóstolos e pregado pelas pessoas que creram nesses apóstolos, esses hebreus da terceira geração, eles olham para isso e pensam que aquela fé é uma fé muito simples, muito simplória, comparado com aquilo que eles tinham visto no Antigo Testamento, aquilo que eles tinham visto dos profetas, com aquilo que eles já faziam normalmente como a sua fé. Eles faziam holocaustos, eles tinham as suas leis que eles deviam seguir, eles tinham suas leis cerimoniais, eles tinham as leis que eles deveriam seguir como povo, eles tinham as leis que eles deviam seguir quanto a ritos religiosos. Então nós vemos no Antigo Testamento várias dessas leis, várias dessas simbologias. O que acontece quando o escritor de Hebreus, o autor de Hebreus, ele escreve esse livro? Ele escreve mostrando para essas pessoas, porque elas estavam pensando assim, olha, a nossa fé antiga era muito superior a essa, porque haviam vários símbolos, haviam várias coisas que a gente tinha que fazer, e essa é muito simples, é só crer em Jesus Cristo e a gente é salvo. Não, os judeus estavam pensando que, não, a fé antiga é muito superior a essa. E o livro, a carta aos Hebreus, ela é escrita justamente mostrando que tudo aquilo que eles faziam no Antigo Testamento, na verdade, era um símbolo, um tipo daquilo que Jesus Cristo foi, daquilo que Jesus Cristo tinha entregue às pessoas. Então nós vemos esse começo muito importante da carta aos Hebreus, que diz: há muito tempo Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então nós vemos que há essa distinção com os profetas, porque no versículo 2 ele diz: mas nesses últimos dias ele falou-nos por meio do Filho. Então há uma distinção entre aquilo que acontecia no Antigo Testamento, aquilo que acontecia aos antepassados dessas pessoas, e isso que está acontecendo agora. Deus falou através do Filho. Então, alguns acreditam que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, outros por Barnabé ou até Priscila, mas a verdade é que a gente não tem a certeza para afirmar que foi um ou outro, mas a verdade é que o autor dessa carta, ele tinha em mente esses judeus, e quando ele tem em mente esses judeus, ele pensa em como mostrar para eles
que a fé em Jesus Cristo é superior à fé judaica, à fé do judaísmo antigo. Bom, e como eu falei, nós vamos falar sobre alguns ofícios, sobre algumas formas como Jesus se mostra para nós na sua revelação. E a primeira delas, nós queremos ver Jesus como um profeta. Jesus, ele é o profeta, o melhor dos profetas, o maior dos profetas. Bom, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio 18, 15 e 16. Aqui nós vemos a profecia de um profeta que virá, que ele será semelhante a Moisés. Veja só. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Versículo 18. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhes ordenar. Nós acreditamos que esses versículos, eles dizem sobre um profeta que há de vir, o profeta que há de vir, que é Jesus Cristo. Nós podemos ver, você não precisa abrir a sua Bíblia lá, mas no primeiro capítulo de João, versículo 21, nós vemos aquele embate entre João Batista e os mestres da lei, onde eles perguntam para ele: o que é você, João Batista? Você é um profeta? Você é um líder? O que você é? E eles perguntam assim: você é o profeta? Você é aquele profeta que Moisés disse, que o Senhor disse a Moisés? E João Batista responde para eles: não, eu não sou. Eu sou a voz que clama no meio do deserto: prepare um caminho para o meu Salvador. Então, nós vemos João negando ser esse mestre, esse profeta, perdão. Mas nós vemos por diversas vezes Jesus afirmando ser ele a própria revelação de Deus. Qual que era o ofício de um profeta? Qual que era a função de um profeta? Bom, um profeta basicamente, ele pegava aquilo que Deus revelava a ele e ele passava para o povo. Então ele tinha as palavras de Deus na sua boca. Então veja só, por diversas vezes no Antigo Testamento nós vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel dizendo assim: assim diz o Senhor, e papapá. Por quê? Porque eles tinham a voz de Deus e eles escutaram do Senhor e eles repassavam isso para o povo. Essa era a ideia de um profeta. Ele revelava da parte de Deus para o povo. Ele mostrava para o povo aquilo que Deus estava pensando sobre o que estava acontecendo naquele momento. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós começamos a estudar a história de Jesus, nós vemos que com Jesus é um pouco diferente. Jesus diz o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito pelos profetas, mas eu, porém, vos digo. Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós vemos esse caráter de revelação de Jesus Cristo, não só com suas palavras, não só com aquilo que ele pregou, aquilo que ele explicou, mas também com as suas atitudes, com os seus gestos, porque ele era a própria revelação de Deus. E é isso que o autor de Hebreus tenta dizer nesses primeiros versículos, que há muito tempo Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, aquele que constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. É interessante como o autor de Hebreus ele coloca Jesus como a própria revelação de Deus. Nós vamos ver nos próximos versículos o quão comparativo com Deus, ou qual é o tamanho da comparação que o autor de Hebreus faz com o próprio Senhor. Nós vemos aqui no versículo 2, o autor de Hebreus mostrando e ensinando por quem foram feitas todas as coisas. Jesus Cristo é o meio pelo qual
todas as coisas foram criadas. Então Jesus Cristo, ele existe antes da fundação do mundo, ele é Deus como Deus e ele existe eternamente, antes da fundação do mundo, quando o mundo foi criado, e depois que o mundo for destruído, ele também vai existir. Ele é eterno, ele é Deus. E não só isso, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Interessante que o autor de Hebreus usa a palavra aqui de resplendor, resplandecer. E quando a gente fala de resplendor ou resplandecer, nós não estamos falando sobre refletir. São palavras diferentes. Quando nós falamos de refletir algo, nós estamos pensando no espelho, nós estamos pensando em algo brilhoso, brilhoso não, algo que quando o brilho bate ele reflete, mas não é isso. Algo como a lua, por exemplo, seria algo que reflete. A lua reflete a luz do sol, ou a lua ela reflete a luminosidade que o sol cria, que o sol produz. Já aqui nós vemos o autor de Hebreus falando sobre resplandecer, sobre o resplendor. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quer dizer que ele não só emite essa luz, mas como essa luz é própria dele. Então, Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus, ele é o resplendor da glória porque ele é iluminado por si só. E ele em si mesmo suporta todas essas coisas, toda a glória de Deus, ele também resplandece, ele mostra essa glória de Deus com a sua própria luz. Outra coisa interessante nesse versículo 3 é que é a expressão exata do seu ser. Interessante que nós vemos aqui que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é Deus como Deus Pai, como Deus Espírito Santo. Ele é Deus, faz parte da triunidade que nós chamamos de Deus. Então, nós vemos aqui o autor de Hebreus trazendo mais essa característica de Jesus. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele não é distante. Em que sentido ele não é distante? Nós vemos que ele vem sustentando todas as coisas por sua palavra. Ele não apenas por meio dele que todas as coisas foram feitas no universo, não foi apenas ele quem criou o universo, mas é ele quem sustenta todas as coisas. E veja bem, quando eu digo todas as coisas, são todas as coisas. Ele sustenta o coronavírus, ele sustenta a situação com o coronavírus, ele sustenta cada governo, ele sustenta cada governante, ele sustenta as macro questões, as questões grandiosas como bombas atômicas, como a paz mundial, como a ONU. Ele sustenta todas essas coisas, mas ele também é um Deus que sustenta cada momento da sua vida. Ele está se envolvendo em cada momento da sua vida, no sentido de que ele cuida da sua família, ele cuida do seu trabalho, ele cuida das coisas mais simples do seu dia a dia. Ele sustenta por sua palavra todas as coisas. Ele não é um Deus distante que apenas sustenta as coisas grandes do mundo, as questões que envolvem todas as pessoas do mundo, mas ele é um Deus que sustenta todas as coisas por sua palavra. Ele sustenta a sua família, ele sustenta seu parente que está com Covid, ele sustenta o médico que está cuidando do seu parente, do seu filho, do seu amigo, do seu sobrinho. Ele cuida dessas pessoas, pessoalmente de cada uma delas, ele sustenta elas. Assim como uma coluna sustenta toda a estrutura de uma casa, assim como uma sapata ela sustenta essa coluna, nós vemos Jesus Cristo sustentando por si só todas as coisas, todo o universo, não só as grandes coisas, mas também as pequenas coisas. Tudo o que nós vemos é sustentado
por ele. E ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quando o autor de Hebreus fala isso, ele quer dizer que Jesus Cristo, ele se assentou com toda a sua glória e esplendor. Ele traz para Jesus Cristo um teor de riqueza, de nobreza, de ele estar assentado à destra da majestade, de ele estar se tornando como um rei, se tornando como uma pessoa muito importante de um governo, tá bom? Mas o que nós queremos dizer com tudo isso? Nós queremos mostrar para os irmãos que o ofício de Jesus como profeta, ele não é simplesmente para mostrar que Jesus ele revela a Deus, ele mostra Deus para nós, mas muito mais do que isso, Jesus ele nos lembra daquilo que Deus é e nos lembra que Deus existe. Em que sentido? Veja bem, quando nós vemos os profetas do Antigo Testamento, nós vemos que eles têm uma função muito simples: mostrar para o povo onde eles estavam se desviando, onde eles estavam passando, onde eles estavam errando, em que momentos, em que situações eles estavam deixando a desejar quanto ao seu serviço ao Senhor, quanto ao seu serviço a Deus. Então nós vemos os profetas exortando a nação por diversas vezes, lembrando e tornando a essas pessoas lembrando, olha, os olhos do Senhor estão presentes em todos os lugares. Nós vemos vocês errando no seu culto, nós vemos vocês dando mais valor às suas coisas materiais do que ao templo do Senhor. Então nós vamos ver várias exortações, vários puxões de orelhas que os profetas dão, porque eles têm a voz de Deus e Deus queria falar com o povo, puxar a orelha do povo ou chamar o povo ao arrependimento, à disciplina. E nós vemos que Jesus não é diferente. Com Jesus, ele mostra, ele revela todo o resplendor da glória de Deus, ele revela tudo aquilo que Deus é. Quando Felipe fala, olha, Senhor, por favor, mostra-nos o Pai, e ele diz, olha, Felipe, quem me vê, vê ao Pai. Eu sou o próprio Deus encarnado, eu sou Deus em pessoa. E isso faz com que a gente olhe para Jesus Cristo e veja que nós temos obrigações como cristãos, e essas obrigações devem ser cumpridas, porque o profeta de Deus, porque aquele que revela a essência de Deus no seu próprio ser, ele nos ordenou e nos mandou que nós prestássemos atenção nessas coisas. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fala que a gente mais sente impacto de Jesus Cristo no Novo Testamento, pelo menos eu? Quando nós ouvimos os fariseus perguntarem para ele assim, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E ele responde o seguinte, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o profeta de Deus, que revela todas as coisas, tudo aquilo sobre Deus, sobre o ser de Deus, ele traz para nós essa revelação de que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é toda a dependência da lei e dos profetas. Esse é o resumo mais simples e sintético daquilo que nós precisamos fazer como cristãos. E nessa semana, lá no Facebook, eu postei a letra de uma música da Lorena Chaves que chama Onde Está o Seu Amor? E a música canta, e a Lorena Chaves canta, e nós vemos algumas características muito importantes. Olha, ela diz, aonde está o seu amor por aquelas pessoas que sofrem porque elas não conhecem aquele que pode fazer todas as coisas? Por que a gente esconde a luz? Por que nós escondemos a luz que está dentro de nós, de todos aqueles que vivem na escuridão? Irmãos, como nós, como cristãos, podemos estar indiferentes quanto ao acontecimento global e no nosso país?
Como nós podemos estar indiferentes às pessoas morrendo por Covid-19, sem respirador, sem oxigênio? Como nós podemos estar indiferentes à criminalidade do nosso país? Como nós podemos estar indiferentes a crianças que nascem sem pai, crianças que nascem de uma mãe de 13 anos, de uma mãe de 14 anos? Como a gente pode estar indiferente a isso? Como a gente pode estar indiferente aos adolescentes, às crianças que são recrutadas pelo crime organizado em nossas grandes metrópoles, em São Paulo, no Brasil? Como a gente pode estar indiferente a isso? O ofício de Jesus como profeta serve para nos lembrar de todas as nossas obrigações como cristãos. E uma dessas obrigações é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nesse momento de dor, nesse momento de angústia, onde o nosso povo sofre, por mais que nós possamos estar bem, possamos estar com nossa família com saúde, o povo brasileiro está sofrendo. Os nossos irmãos que vivem aqui no nosso mesmo país, que compartilham das mesmas coisas, das mesmas dificuldades que nós, eles estão sofrendo e poderia ser muito bem um de nós. Ter compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa. Ter compaixão, amar o próximo, é você entender o quão dolorido é aquilo para aquela pessoa. E o ofício de Jesus como profeta serve para nos lembrar que nós devemos amar o nosso Deus, nós devemos amar o nosso próximo e nós devemos nos colocar ou nos portar como cristãos verdadeiros. Que o Senhor abençoe você, que você seja extremamente abençoado e que a gente possa cada vez mais nos colocar no nosso lugar de cristãos e saber que quem vê a Jesus vê o Pai. Essas palavras que Ele nos deixou são para que a gente possa lembrar e sempre lembrar daquilo que Ele fez por nós, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos, da forma como nós devemos agir. Parafraseando as palavras do próprio Deus, que diz o seguinte: este é o meu filho amado, ouçam-no. Peço que você abaixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela maneira como o Senhor tem nos conduzido até então. Pedimos, Pai, que a Sua igreja possa compreender as verdades, Pai, que a profecia de Jesus, o ofício de Jesus como profeta nos mostra, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar a Sua igreja para que a gente possa entender esses ofícios, essas obrigações que nós temos quando nós lembramos, Pai, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que nós devemos fazer, da maneira como nós devemos agir. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor cuide de cada um que está enfermo, cuide, Pai, de cada família da Sua igreja, para que a gente possa ser cada vez mais abençoado por Ti. Nós louvamos o Teu nome, sabendo que o Senhor tem feito grandes coisas e fará grandes coisas ainda por nós. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que as nossas obrigações ou as nossas programações de quarta-feira continuam. Nós continuamos entregando os lanches para os moradores de rua lá nas quartas-feiras. Pedimos que os irmãos orem por essa situação do Covid-19. Nós temos uma programação marcada para o dia 3 de abril. Nós não sabemos ainda se nós vamos poder fazer, se vai estar liberado para a gente fazer, mas peço que os irmãos orem para que essa situação se acalme, para que a gente possa servir ao nosso Deus também na Páscoa, fazendo mais uma ação social, tá bom? Junto com essa mensagem nós vamos colocar uma música também, para que os irmãos meditem na música, na letra da música. E é isso, espero que os irmãos tenham um bom domingo, tenham um bom resto de domingo e que o Senhor abençoe a semana de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado e boa noite.
sustentando por sua palavra todas as coisas, e havendo feito por seu sangue a purificação, se assentou à direita da majestade do Pai. E havendo feito por seu sangue a purificação, se assentou à direita da majestade